qual foi a última vez que você subiu a Pedra Grande? Alguém nunca subiu a Pedra Grande? Ok. Olha, pouca gente não subiu ainda. Precisa marcar um carro, a gente coloca todas as pessoas no carro e vamos subir lá. Ok. Qual foi a última vez que você subiu? Faz tempo? Quantas vezes? Quem já subiu mais vezes aí? Mais de 5 vezes? Mais de 10 vezes? Ok. Mais ou menos. Está chegando nos 10 aí. Ok. Imagina se você vai subir a Pedra Grande à noite. E aí você, à noite, lá pela meia-noite, um dia nublado como o nosso dia de hoje. E aí você coloca tudo na mochila, você vai sozinho, peregrino ali, coloca suas coisas na mochila, sua comida, coloca tudo, todas as coisas, até as coisas que não são necessárias, você coloca lá, fica com a mochilona pesada, e aí você pega o seu carro, para lá na beirada e você começa a subir. E aí, a hora que você começa a dar os seus primeiros passos para começar a subir a Pedra Grande, você se depara com uma coisa. Você esqueceu a coisa mais importante para subir à noite. O que seria? Uma lanterna. E você não tá nem com o celular, nem com o flash do seu celular. O celular acabou a bateria, na verdade. E você está determinado, você fala assim, mas eu vou subir isso aqui à noite. Só que está tão escuro, mas tão escuro, que nem o seu olho consegue se acostumar com a escuridão. Você não consegue enxergar nada. E se você não consegue enxergar nada, qualquer galho vira cobra, qualquer coisinha que se mexe vira barata ou esquilo, ou seja lá o que for, e você já começa a ficar desesperado. Mas você está determinado e você continua subindo. Só que chega um momento que o medo é tão grande, mas tão grande, que você para numa pedra e você não aguenta mais, porque você está temeroso. Mas de repente, aparece um segundo viajante. E esse segundo viajante vê que você está naquela primeira pedra, a hora que você sobe, vê que você está lá, morrendo de medo, não tem nem vontade nem de descer nem de subir. E esse viajante aparece para você e diz, você precisa de ajuda? Você fala, bom, a única coisa que eu preciso é de uma lanterna, porque eu não tenho. E aí ele te empresta uma lanterna e vocês podem subir juntos com essa lanterna. E de repente, você passa novamente por aquele galho que você achava que era uma cobra, e na hora que você aponta, você diz, nossa, é um galho. Não era uma cobra. E o desespero que você tinha já começa a ser menor, porque agora todas as coisas você passa a enxergar. E mesmo que apareça uma cobra, você consegue se afastar dela, porque você iluminou e ela segue o seu caminho. Isso é a importância de uma luz. Agora imagina se você começa a subir e você não está nem aí para essa lanterna. E você começa a seguir no seu caminho, cego, o que vai acontecer? Você vai chegar, se você chegar no final, acabado, machucado, talvez aquilo que você achava que era galho seja cobra mesmo, e te pique, e você fique desesperado quanto a isso. E você é capaz até mesmo de morrer, por falta de um objeto, de uma coisa tão simples, que é uma lanterna. O nosso texto aqui do Salmo 119, 105 em diante, ele começa, sem ressalva nenhuma, dizendo sobre a melhor lanterna que existe para um caminho. Eu fiz uns desenhos aqui na lousa, eu não vou ficar me atentando para os desenhos, mas à medida que a gente for lendo, vocês vão começar a entender o que esses desenhos significam, ok? Então o primeiro desenho aqui é a lâmpada, que é versículo 105 e versículo 106. Vamos ler? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu fiz um juramento e o cumprirei. Guardarei tuas justas ordenanças. O texto já começa dizendo que a palavra de Deus, a própria Bíblia, a própria lei de Deus,
é luz e é lâmpada, é luz para o caminho e lâmpada para os pés. Existem vários estudiosos que vão dizer o que é essa lâmpada, como seria essa lâmpada. Talvez essa lâmpada para os pés seria uma lâmpada de óleo que eles tinham, bem pequenininha, que ele conseguia iluminar o caminho. E talvez essa luz para o caminho talvez seja algo mais que não um poste ou alguma coisa, algum lampião que ficava em algum poste, alguma coisa assim, que iluminava então o caminho. Mas o texto não diz especificamente o que seria esses objetos, mas ele diz que é a lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos saber que ela é nosso guia. É ela quem ilumina, é ela quem vai dizer qual é o caminho mais fácil de se seguir. Se você está subindo a Pedra Grande, você olha uma colina muito íngreme, você aponta a lanterna para lá, e aí você vê um outro caminho, mais tranquilo, talvez um caminho mais largo, mas no sentido largo de bom, não que o caminho estreito da Bíblia seja errado, etc e tal, mas no sentido de que é um caminho mais fácil a ser guiado, porque a lâmpada iluminou. E aí você olha para aquele caminho e você começa a ver caminhos que a Bíblia ilumina, ao qual mesmo que você passe por dificuldades, mas mesmo assim você está sendo guiado por essa luz. Essa lâmpada é a própria palavra de Deus. E isso é mais interessante, porque muitas vezes nós queremos ser guiados, nós queremos que os nossos próprios olhos nos iluminem. A gente olha e fala assim, não, meu olho daqui a pouco se acostuma com a noite. Então eu vou continuar sendo guiado pelos meus próprios pensamentos. Eu não me importo mais com a palavra de Deus. Eu vou começar a ser guiado pelas minhas filosofias, pelos meus pensamentos, pelo que eu quero. E eu não me importo mais com o que a Bíblia quer, com o que Deus quer de mim. Eu não quero ser guiado pela palavra de Deus, eu quero ser guiado pelo meu próprio coração. O que vai acontecer é que a gente vai bater de cara com uma árvore e vai acabar se machucando. Só que a Bíblia então vai começar a dizer que a palavra de Deus é a mais importante. O Calvino tem um comentário dele que diz que a menos que a palavra de Deus ilumine a vereda dos homens, toda a vida deles é envolvida em trevas e obscuridade, de modo que nada podem fazer senão desviar-se miseravelmente do caminho certo. A menos que a palavra de Deus ilumine o caminho dos homens, os homens que não buscam a palavra de Deus, eles não podem fazer mais nada a não ser ir pelo caminho errado, porque eles não sabem qual é o caminho certo, porque a palavra de Deus não iluminou o caminho certo. É a palavra de Deus quem ilumina, é ela quem mostra qual que é o caminho que nós devemos traçar. E o versículo 106, ele vai dizer então que ele fez um juramento e o cumprirei, guardarei tuas justas ordenanças. Sabendo que ele coloca a palavra de Deus como a sua lâmpada, ele então pode fazer esse juramento: eu guardarei as tuas justas ordenanças. Tem um texto muito legal que eu queria abrir com os irmãos, 2 Pedro 1:19. Segunda Pedro 1:19. Alguém pode ler? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e estrela da alva nasça em vossos corações. Ok. Uma grande referência a esse texto do Salmo 119 também. A palavra de Deus, ela é uma candeia que ilumina um lugar escuro. Duas coisas que a gente tem que pensar aqui sobre a palavra de Deus. A primeira é que se a palavra de Deus é lâmpada, então não pode ter
obscuridade nela. Ou seja, a palavra de Deus, ela deve ser confiável. Então aquelas pessoas que começam a duvidar, mas eu não sei se realmente a palavra de Deus é 100% verdadeira. Ou pelo menos, eu não sei se os textos escritos no original, pelo próprio punho dos homens, eu não sei se isso vem de Deus ou não. Eu acho que isso foram os próprios homens que escreveram do seu próprio coração, e Deus não estava pensando na Bíblia. Deus não estava pensando em compilar o que nós temos. Se as pessoas acreditam nisso, então elas não podem dizer que a palavra de Deus é lâmpada, porque a palavra de Deus então se torna duvidosa. Eu não posso confiar de que tudo o que está escrito aqui é confiável. E esse é o problema, porque ela deve ser clara. E a segunda aplicação é de que nós devemos ser guiados por ela. Além dela ser 100% confiável, nós então, confiando na palavra de Deus, nós podemos ser guiados por ela. E ela é quem vai iluminar o nosso caminho. E no 106 ele então faz esse juramento. Calvino vai dizer que muitas vezes a gente jura de uma forma errada. A gente fala: Senhor, eu juro que eu nunca vou fazer isso. Eu juro que eu vou cumprir os teus mandamentos. Mas passa 2, 3 dias e a gente já volta para o nosso próprio pecado. Mas ele vai dizer que o verdadeiro método de guardar a lei de Deus não é apenas ler e tentar entender, mas é receber, abraçar de todo o coração o que ele ordena e, ao mesmo tempo, não permitir que o nosso ardor diminua em seguida, como acontece com frequência. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu só posso jurar se eu guardar a palavra de Deus de todo o coração, guardar as justas ordenanças. Mas ele faz essa promessa, e eu queria olhar para vocês sobre esse caminho, o porquê que ele faz essas promessas. Então, 105 e 106 vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada e de que ele está comprometido, ele quer jurar a Deus de que ele vai cumprir os mandamentos de Deus, de que ele vai guardar os mandamentos de Deus, de que ele vai olhar para os mandamentos com mais atenção, as ordenanças com mais atenção. Mas esse caminho, ele não é um caminho fácil. O caminho de uma vida cristã seria fácil se a gente já estivesse no céu, mas enquanto estamos na terra, não é nada fácil. E o próprio salmista não vai esconder isso. Na verdade, ele vai dizer várias coisas aqui que acontecem, problemas que acontecem nas nossas vidas. O primeiro problema é no versículo 107, em que ele vai dizer: estou muito angustiado. No versículo 109, ele vai dizer: minha vida corre perigo constante. E no 110, no início, vai dizer que os ímpios me armaram um laço ou uma emboscada. Existem problemas em nossas vidas. Nós devemos reconhecer esses problemas. Os problemas são que muitas vezes a nossa vida está em angústia, muitas vezes sofrimento após sofrimento, e parece que não tem alegria, parece que não tem notícia boa. A gente fez nossos pedidos agora e parece que é um pedido pior do que o outro, porque parece que a nossa vida não é só sofrimento, um após o outro. Quando a gente acha que aquele sofrimento passou, logo vem outro. Quando a gente acha que a nossa vida começou a ficar tranquila, logo vem um outro sofrimento para que a gente chore novamente. E a gente começa a olhar para essa situação e fala assim: eu não aguento a minha angústia. É muito sofrimento. E não aguento mais. É um atrás do outro. E essa palavra angustiado, ela quer dizer exatamente isso. É constante angústia. Eu não aguento mais. E no versículo 109, ele vai dizer que a vida dele corre perigo constante. Tem uma outra versão que vai dizer que a sua alma está derramada em suas mãos. É a ideia de morte,
A ideia de que a sua vida está por um fio, como diz em uma outra versão também. É todo dia perigo, todo dia uma aflição, todo dia que a minha vida está realmente por um fio. Estou quase morrendo de tanta angústia, estou quase morrendo de tanto sofrimento. E além de sofrimentos do meu coração, e sofrimentos até da minha família ou de pessoas perto de mim, ainda existe um terceiro problema. E esse terceiro problema, como diz no versículo 110, é de que os ímpios, os inimigos de Deus, eles armaram um laço para o salmista. Então, além dos meus sofrimentos, além das minhas angústias, ainda a minha vida está por um fio e ainda pessoas estão me ameaçando de morte. Pessoas estão fazendo de tudo para me matar. Pessoas estão fazendo de tudo para acabar, seja com a minha fé, seja com a minha vida. E cada dia mais eu entro em sofrimento. Cada dia mais é uma angústia. E é difícil a gente entender isso. É difícil a gente compreender essas palavras. Então, no nosso caminho, como está no desenho, nós vamos enfrentar angústias, nós vamos enfrentar, talvez, chegar a perto de morte e nós vamos ser enlaçados, nós vamos os inimigos vão colocar laços nos nossos caminhos. A vida cristã é assim. Ela não é de toda uma beleza. É angústia após a outra, é sofrimento após o outro. Paulo vai dizer o quanto que ele sofria por causa do Evangelho, o quanto que ele sofreu por causa do Evangelho. Açoites, perseguições, naufrágios, prisões. A vida cristã, ela é assim, justamente por causa do nosso pecado e do pecado de outras pessoas. Mas esses versículos, por mais que sejam angustiantes da gente ler e parecem ser pesados, ele tem uma esperança. E essa esperança no versículo 107, ele fala então: eu estou angustiado, mas Senhor, vivifica conforme a tua palavra. Me vivifica, me dê vida. Então eu estou angustiado, mas que eu encontre vida na tua palavra. Isso é muito interessante porque muitas vezes em meio à angústia a gente não busca a palavra de Deus. É aí que a gente não lê a palavra de Deus. Mas deveria ser o contrário. Quando a gente está angustiado, é aí que a gente deveria ir para a palavra de Deus. Porque é nela em que a gente encontra a vida. É nela em que a gente tem a certeza de que seremos vivificados, restaurados por Deus. É na palavra de Deus. Então ele vai pedir: Senhor, me vivifica conforme a tua palavra. A gente já estudou a respeito disso, né? De que nós devemos ser vivificados e pedir para Deus nos restaurar segundo a tua palavra, não segundo o nosso querer, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Nós devemos olhar para a palavra de Deus como algo que vai restaurar as nossas vidas, algo que vai nos dar vida. Essa é a palavra de Deus. Então, além de ela ser lâmpada, ela também restaura a nossa alma. E aí, no versículo 109, a gente já volta para o 108, mas no versículo 109 ele vai dizer que todavia, apesar da sua vida correr perigo constante, todavia ele não se esquece da lei de Deus. Então, apesar dele estar chegando perto da morte, apesar de ter perigo constante, ele não se esquece da lei. Ele olha sempre para a palavra de Deus. Eu sempre olho para a sua palavra. Eu não me esqueço dela. Eu medito. Eu tenho versículos decorados onde, quando eu passo por angústias, os versículos me vêm à mente. Eu começo a lembrar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu começo a lembrar o quanto Deus é fiel e que Ele é poderoso. Eu começo a lembrar o que Cristo fez na cruz por mim. Ele não se esquece da lei, ele não se esquece da palavra de Deus. Versículo 111, ele diz que apesar de que os ímpios armam um laço para ele, ele não vai se desviar dos preceitos de Deus.
Os ímpios me armaram laço, contudo eu não me desviei dos teus preceitos. Eles me armam laços, mas eu continuo buscando. Então, apesar de terem armadilhas no meio do caminho, eu vou sempre seguir pelo caminho correto. Eu vou sempre ser guiado pelos preceitos de Deus e não vou me desviar deles. Mas no meio desse caminho, ele diz também algo bom. No versículo 108, então, voltando, ele diz assim: Senhor, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios e ensina-me tuas ordenanças. No meio do caminho, além dele cumprir tudo isso que a gente disse, ele também diz que ele está ofertando, fazendo ofertas voluntárias com os seus lábios. Algumas versões dizem, acho que se não me engano na NVT, diz que é ofertas de louvor a Deus. Tem outras que dizem até mesmo relacionado a instrumentos, a cânticos. O Calvino vai dizer no seu comentário de que não necessariamente sejam cânticos, mas ofertas de gratidão a Deus. Aquilo que a gente acabou de fazer aqui no começo do nosso culto. Senhor, muito obrigado por causa disso. Senhor, muito obrigado por causa daquilo. Senhor, muito obrigado por causa do dia. Muito obrigado por causa da salvação. Muito obrigado por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Isso são ofertas de louvor a Deus. Ofertas voluntárias de louvor a Deus com a nossa boca. O Calvino vai comentar então de que essas ofertas elas são de fato orações de gratidão a Deus. O que nós também fazemos isso através dos cânticos. Nós também fazemos isso quando cantamos. Nós louvamos a Deus com nossas bocas. Então, no meio desse caminho tortuoso, no meio desse caminho difícil, ele vai dizer: Senhor, apesar do caminho difícil, eu continuo louvando ao Senhor, eu continuo engrandecendo ao Senhor. Então, antes do caminho, ele precisa pensar na lâmpada de Deus. Ele precisa pensar na palavra de Deus. Ele precisa pensar que essa palavra de Deus é quem vai guiá-lo em todo o resto do caminho. Durante o caminho, ele sabe que ele vai enfrentar dificuldades. Ele sabe que vai ser sofrimento após sofrimento. Mas mesmo durante esse caminho, ele sabe que ele pode confiar na palavra de Deus. Ele sabe que ele não deve se esquecer da palavra de Deus e não deve desviar dos preceitos de Deus. E no meio desse caminho, ele vai começar a louvar a Deus, seja com orações, seja com cânticos. Eu começo a engrandecer quem Deus é, para que eu não me desvie dos caminhos de Deus. Ele vai dizer então no versículo 108, é o pedido dele: então, Senhor, me ensina as tuas ordenanças. Enquanto eu engrandeço o seu nome, enquanto eu lembro da tua palavra, enquanto eu louvo o seu nome, por favor, me ensina as tuas ordenanças. Me ensina. E a gente já tem falado várias vezes sobre isso. Senhor, por favor, nos ensine. Por favor, ensine a tua palavra, que a gente não se desvie da tua palavra. Mas para finalizar, o versículo 111 e 112, ele vai dizer, depois do caminho, o que ele encontra no final de toda essa trajetória difícil. Versículo 111: Teus testemunhos são a minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. Inclina o meu coração para sempre cumprir teus decretos até o fim. 111 ele diz então qual é o final desse caminho. Então, o começo do caminho é a lâmpada, é a luz de Deus. O meio do caminho é um caminho tortuoso, é um caminho difícil. Mas no final desse caminho, há um tesouro. E esse tesouro, ele vai dizer que os testemunhos de Deus são a herança. Em outra versão diz, são os meus tesouros para sempre. É algo que não se acaba. É algo eterno. Então ele tem a confiança de que apesar do caminho difícil, no final desse caminho há um tesouro. Se ele continuar
firme na palavra de Deus e não se desviar, no final desse caminho, o que está aguardando ele são os testemunhos de Deus. Por quê? Porque diante disso ele sabe que é a alegria do coração dele. E isso que é mais interessante, que durante o nosso caminho a gente tem que olhar para o que nos aguarda. E o que nos aguarda deve alegrar o nosso coração. É a herança em que nós receberemos, não porque nós merecemos, mas pela graça de Deus. Não porque nós fizemos coisa alguma, mas porque Deus fez a sua obra em nós. E ela nos aguarda no final desse caminho. Esse tesouro maravilhoso que são os testemunhos de Deus, são a herança do salmista. E isso alegrava o coração dele. Apesar do caminho difícil, alegrava o coração dele. E então, ele vai finalizar prometendo algo que eu espero e gostaria muito que fosse a promessa que a gente fizesse essa noite. A promessa que a gente pudesse cumprir de fato. Versículo 112. Eu inclino o meu coração para sempre cumprir os teus decretos até o fim. Parece até meio redundante, né? Eu sempre vou cumprir até o fim. Eu inclino o meu coração, eu tenho o desejo do meu coração de cumprir os teus decretos até o fim. Então, no final da minha caminhada, eu tenho o desejo de, Senhor, eu vou cumprir até o fim. Senhor, eu não vou me desviar, eu vou inclinar o meu coração para sempre cumprir os teus decretos. Eu vou olhar para a tua palavra. Então, eu quero pensar com vocês de que se antes do caminho, se antes de nós entrarmos nesse caminho, nós não tivéssemos uma lâmpada, que é a palavra de Deus, a gente não pode prometer isso. A gente não pode prometer a Deus, Deus, eu quero cumprir os teus decretos. Senhor, a partir de hoje, eu vou cumprir tudo o que o Senhor me mandar. Aí Deus fala, tá bom. Então, pega a minha palavra, seja ensinado por ela, e comece a buscar, a cumprir os meus decretos. Aí você vai falar assim, Deus, mas a tua palavra não. Não, eu não quero ela. Mas você não quer cumprir os meus decretos? Quero, Senhor, de todo o meu coração. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero fazer isso até o fim. Tá bom? Então, lê a minha palavra e tenha ela como lâmpada para os seus pés. Não, Senhor, eu não quero. Não tem como. A gente só pode obedecer ao Senhor, a gente só pode ser obediente a Ele, se de fato a gente cumprir, se de fato a gente ler a palavra de Deus e ser instruído por ela, e colocar ela como lâmpada. Então, eu gosto da ilustração de que o cristão, tem até uma imagem sobre isso que eu acho bem legal, posso até mandar no grupo depois, se eu encontrar. É como se o cristão estivesse andando e tudo estivesse apagado, e ele andando aqui então, pela palavra de Deus, e a palavra começa a iluminar o caminho a seguir. Então, como que eu olho para as coisas? Eu olho através da ótica da palavra de Deus, e é ela quem vai iluminar. Então, todas as coisas que acontecem em minha vida, eu tenho que primeiramente, peraí, o que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus diz isso. Então, eu começo a ser guiado por ela. Peraí, sobre questões políticas, ou seja lá o que for, o que a palavra de Deus diz? Diz isso. Sobre questão de feminismo, machismo, ou seja lá o que for, o que a palavra de Deus diz? Diz isso. Então eu tenho ela como minha lâmpada e eu começo a ser guiado por ela. E eu só posso dizer, Senhor, eu vou cumprir a tua palavra até o fim, se de fato eu ter a palavra de Deus como lâmpada. Do contrário, o meu caminho continuar sendo tortuoso, o meu caminho continuar sendo difícil, e as aflições vão me afastar do caminho de Deus. As aflições, os ímpios me perseguindo, ou sei lá o que for,
eles vão me afastar de Deus. Mas quando eu tenho a palavra de Deus como lâmpada, mesmo que a minha vida seja sofrimento após sofrimento, mesmo que venham as coisas mais difíceis que possam acontecer, mesmo que eu chore todas as noites, mas eu tenho confiança de que a palavra de Deus é lâmpada, de que ela pode guiar os meus caminhos. Eu tenho a plena certeza de que o galho não é cobra, de que a cobra não é galho. Eu posso ter certeza de que aquele perigo, eu não quero nem chegar perto. Aquela armadilha, eu nem vou olhar. Eu nem vou por aquele caminho, porque eu sei que vai ter armadilha. Então eu vou pelo caminho correto. Eu posso olhar por tentações, ou seja lá o que for, principalmente tentações, e eu olho para aquilo e eu vejo, não, são armadilhas. São armadilhas para que eu me afaste de Deus, então eu não vou por esse caminho, eu vou pelo caminho de Deus. Se eu não tiver a palavra de Deus como minha lâmpada, eu não consigo achar o caminho certo. Então, se antes do caminho nós não tivermos a palavra de Deus como nossa lâmpada, todo o resto do caminho será de escuridão, e não teremos o tesouro divino. Mas se eu tiver a lâmpada, todo o resto do meu caminho será iluminado, e eu terei o tesouro que me aguarda, que são os testemunhos de Deus. Que a gente possa ter essa confiança no Senhor, e que a gente possa orar a Deus. Senhor, ajuda-nos a reconhecer que a palavra de Deus deve ser o nosso guia e a nossa lâmpada. Eu queria ter um momento agora com vocês. Você pode abaixar a sua cabeça e a gente ter uma oração silenciosa, e depois eu quero orar no final a respeito disso.